Bom dia, meus irmãos. Hoje a gente vai ter um tempinho diferente com as crianças. Ao invés de eu contar a historinha, na verdade, as crianças vão cantar um cântico para vocês que vocês já conhecem, mas que tem tudo a ver com a mensagem do nosso sermão hoje. Tá bom? Então as crianças venham aqui à frente. A gente vai cantar, eu acho que é Areia, não é o nome, mas Não Construa Sua Casa na Areia. E o nosso sermão de hoje é de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, que fala que a igreja é coluna da verdade, que ela sustenta a verdade, que ela é fundamentada em Cristo. Então, essa canção tem tudo a ver com a nossa mensagem. E vocês podem cantar junto com os meninos que estão aqui na frente também, para lembrarmos dessa verdade. Tá bom, crianças? Então a gente vai cantar agora, tá? Acho que vocês já cantaram lá embaixo, né? Vamos lá? Muito bem, crianças, muito obrigado, tá? Vocês podem voltar ao lugar de vocês. Obrigado, Caio. Bom dia, meus irmãos. É um privilégio estar aqui com vocês, é um privilégio olharmos e lermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus e caminharmos juntos, especialmente nos tempos mais difíceis. Nós terminamos uma série no livro de Marcos e agora vamos começar alguns sermões sobre o nascimento de Cristo à medida que o Natal se aproxima. Hoje nós vamos olhar 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 16. Não é um texto que se costuma ler e pregar para o nascimento de Cristo, ou pensando no nascimento de Cristo, mas acho que vocês verão que tem tudo a ver. Esse texto, ele demonstra quais são as consequências e as aplicações do nascimento de Cristo. Do nascimento de Cristo, que representa, na verdade, todo o seu ministério. E aí nós vamos ver, então, aqui nessa carta, o que isso tem a ver conosco. E o que nós deveríamos pensar, o que deveria passar na nossa mente, no nosso coração, ao lembrarmos do nascimento de Cristo nesse Natal. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, por ter enviado o teu Filho para morrer por nós, para nascer aqui, para viver aqui, para morrer aqui, para ser ressurreto e agora governar a igreja e governar o mundo. Pai, pedimos que o Senhor esteja conosco, ilumine a nossa mente, que o Senhor me use, que o Senhor abençoe o teu povo, nos alimente com a tua palavra e que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Bom, 1 Timóteo é uma carta que Paulo escreve a Timóteo,
que é, digamos assim, um aprendiz de Paulo. E Paulo escreve essa carta por algumas razões a Timóteo. Ele está dando alguns conselhos a um jovem pastor. Inclusive, eu já li algumas vezes essa carta e tem ótimos conselhos para jovens pastores e para homens em geral em como organizar e administrar as coisas, especialmente a igreja aqui nessa carta. Se vocês olharem os primeiros 2 versículos, vocês vão ver o contexto na qual a carta é escrita e o que Paulo está, a que Paulo está se referindo e como que ele o faz. Primeiro, os versículos 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma saudação tradicional de Paulo. É habitual Paulo escrever suas cartas assim, com essa saudação. Existe apenas uma pequena diferença. Quando vocês olham aqui, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. É mais comum Paulo escrever a sua saudação apenas com graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas aqui ele adiciona misericórdia. Isso é interessante porque durante a carta ele vai escrever a Timóteo relatando como que ele deve combater os falsos profetas e o falso evangelho, a falsa mensagem. E logo no 2º versículo, logo na sua apresentação, na sua saudação, ele adiciona uma palavra que é o cerne do evangelho: misericórdia ou graça. Aqui você tem uma pequena distinção dessas duas palavras. Você encontra, então, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Essa primeira palavra, graça, é a graça comum. É graça comum. Quando você tem graça para com alguém, você olha para essa pessoa com benevolência. Então, ele deseja isso às pessoas. E essa segunda, misericórdia, é muito específica. É uma tradução direta do hebraico hesed, que quer dizer o amor pactual de Deus para com o seu povo, para com os seus filhos, para com Israel. Essa misericórdia que ele escreve aqui é para os filhos de Deus. Não é uma graça comum, mas é a graça pactual, a compaixão de Deus, a fidelidade de Deus para com a promessa que ele fez a seus filhos. É referente ao amor pactual de Deus com o seu povo. E ele então, Paulo, estabelece aqui o cerne do verdadeiro evangelho contra o falso evangelho. E então Paulo vai, ao longo da carta, descrevendo isso e relatando a Timóteo falsos profetas que pregam um falso evangelho, e Paulo agora prega contra esses falsos profetas e falso evangelho com o amor de Deus. E é interessante que ao longo da carta, ao fazer isso, Paulo ordena que Timóteo organize a igreja, que para combater os falsos profetas e a falsa mensagem, a igreja esteja organizada e pronta e ordenada, pronta para combater os falsos profetas e o falso evangelho, conhecendo e tendo como fundamento Cristo e a misericórdia de Deus que é demonstrada através do seu Filho. Então, Paulo comunica que a igreja é coluna e baluarte da verdade e fundamentada no hesed, ou na graça, na misericórdia de Cristo. Então, com isso em mente, vamos ler o nosso texto em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 a 16.
Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em glória. Amém. Aqui nós temos, então, Paulo comunicando que a igreja é fundamental. Na verdade, a igreja é instrumento de Deus para combater a falsa mensagem e os falsos profetas. E ele fala que ele já fala com Timóteo, ele fala: eu quero estar com vocês, mas se eu demorar, se eu tardar, se eu não conseguir, então eu escrevo essas coisas para vocês, para que você saiba como ordenar a igreja e como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Nós temos, então, Paulo nos explicando através desse texto e podemos ver uma clara separação aqui, que Cristo é o fundamento da igreja e, em primeiro lugar, a igreja é casa de Deus. A igreja é casa de Deus. No versículo 15, eu escrevo isso para que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja. E aí ele adiciona do Deus vivo, para combater aqueles deuses falsos, mortos, que não têm vida, do falso evangelho e dos falsos profetas. Os crentes são a casa de Deus, ou seu santuário, porque Deus habita neles. Aqui nós temos que a casa de Deus, a igreja, a casa que é o lugar de habitação de Deus. Não necessariamente, eles não estão falando necessariamente da família nesse sentido, aqui e agora, mas ele está falando de lugar de habitação, da presença de Deus. A presença de Deus está aqui, com os seus, na igreja, e Deus habita na igreja. Nós vemos isso especialmente no Antigo Testamento. Quando nós lemos o Antigo Testamento e acompanhamos a história dos israelitas, nós enxergamos isso. Desde a queda, a pior consequência do pecado foi a nossa separação de Deus. E desde então vemos claramente, quando Moisés liberta o seu povo do Egito, que Deus busca habitar com eles novamente. Deus, então, em Êxodo, manda eles construírem um tabernáculo que seria um lugar de habitação de Deus. E o propósito de Deus para isso é que ele torne a habitar com o seu povo novamente. Se vocês se lembram, em Êxodo 40, quando o tabernáculo é terminado, ele é construído, e então a glória de Deus enche o tabernáculo. E ele acompanha o seu povo, mas dentro do tabernáculo, e a glória de Deus enche tanto o tabernáculo que Moisés não consegue entrar mais no tabernáculo, porque ali habita Deus e a sua presença está ali. Já no Novo Testamento, isso muda um pouquinho. Olha a perspectiva que temos no Novo Testamento. Eu vou ler Efésios 2, 19 a 22, porque nos dá uma boa figura de como isso acontece até nos nossos dias. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha só a perspectiva aqui que temos no Novo Testamento, que com a nova aliança, com o nascimento do Cristo, com a sua vida aqui na terra, com a sua morte na cruz, e ao recebermos o Espírito Santo no nosso coração,
agora nós somos lugar de habitação de Deus. E aqui diz que nós estamos sendo também preparados para a habitação de Deus. E à medida que nós nos juntamos e cultuamos esse Deus, nós formamos a igreja, como nós já lemos na liturgia várias vezes. E é interessante que Efésios tem esse aspecto, vocês já devem ter ouvido, do já e o ainda não. Deus já habita em nós, mas não completamente, não totalmente, não em toda a sua glória. Nós não somos perfeitos e aperfeiçoados neste momento e não conseguimos habitar com Deus de maneira perfeita. O já e o ainda não. Nós também, juntamente, estamos sendo edificados, santificados para a habitação de Deus no Espírito. Pela graça de Deus, eu e a Luísa, há pouco tempo, compramos uma casa. E há 2 semanas recebemos as chaves e agora nós estamos no momento de apavorarmos e vermos o preço de coisas e percebermos que não vamos conseguir fazer nem metade do que achávamos que íamos conseguir fazer na casa. Mas nós queremos fazer o mínimo possível, reformar a casa o mínimo possível, dar uma pintada nela, às vezes trocar umas luzes, alguma coisinha ali para a gente poder morar nela. E quando fizermos isso, o mínimo possível, limparmos as teias de aranha, tirarmos as baratas e os ratos de lá, nós vamos morar nessa casa. Mas nós ainda vamos continuar reformando essa casa. Nós não vamos parar. Aos poucos nós vamos reformando até que chegue na casa que nós queremos. É mais ou menos isso que está acontecendo comigo e com você. Deus já habita em nós. Nós já temos o Espírito Santo de Deus morando em nós, se é que você reconhece Jesus Cristo como sendo o seu único Senhor e Salvador. Mas Deus ainda vai nos aperfeiçoando, ainda vai nos reformando, ainda vai nos moldando para que Ele consiga plenamente habitar conosco. A igreja é a habitação de Deus, composta por filhos habitados por Deus, e ela é a ferramenta principal de Deus para a nossa santificação, para a santificação daqueles que compõem a própria igreja, de seus filhos. Então, meus irmãos, pensando nisso, em primeiro lugar, para você, individualmente, lembre que você ainda está sendo santificado. Lembre que Deus está, assim, reformando a sua casa. E Deus não habita em qualquer lugar. Ele vai reformar você da maneira que Ele quiser. E Ele vai criar uma habitação especial para Ele. Tenha paciência. Tenha paciência. Você está sendo santificado, você está sendo reformado. Tenha paciência consigo mesmo, tenha paciência com o seu próximo, que também está passando pelo mesmo processo. Lembre-se que Deus é fiel. A palavra de Deus fala que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tenha paciência. Deus está nos reformando. Ao mesmo tempo, comporte-se como habitação de Deus. Comporte-se como habitação de Deus. Lembre-se que a igreja é a habitação do Deus Altíssimo. Lembre-se que você é a habitação do Deus Altíssimo, que nós devemos então nos comportarmos como habitação do Deus Altíssimo. E a maneira que você faz isso individualmente, a nossa igreja vai crescer e será edificada. Porque juntos nós vamos compor a igreja e o lugar de habitação de Deus. Leve a igreja a sério. Deus não fala que é no YouTube que Ele vai habitar. Não é ruim você assistir pregação no YouTube. É bom.
mas não deixe isso substituir ou tomar o lugar da igreja local. Quantas vezes agora nessas gerações eu tenho pessoas, mas pastor tal falou isso e isso e eu acho que eu vou fazer isso. E às vezes pessoas tomam conselhos de pastores no YouTube que nunca viram essa pessoa. Enquanto o pastor local, da igreja local daquela pessoa que conhece ela há 20 anos, que está pastoreando ela, toda semana está lá, que está mandando mensagem, que está pastoreando essa pessoa, ela ignora os conselhos desse pastor em prol dos conselhos do pastor do YouTube. O local de habitação de Deus é na nossa reunião, é essa reunião. Pensando nisso, a igreja local tem uma responsabilidade enorme. Tem uma responsabilidade enorme para demonstrar aos outros que essa é a habitação de Deus. A igreja é a habitação de Deus composta por filhos habitados por Deus. Ela é a ferramenta principal de Deus para a santificação daqueles que a compõem, de seus filhos, e também para a defesa e a propagação do Evangelho, que é o que nós vemos a seguir na segunda parte do versículo 15. Então, primeiro, a igreja é casa de Deus, é habitação de Deus. Em segundo lugar, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Versículo 15b. A coluna é fácil de explicar para vocês. Para que serve uma coluna? A coluna, a ideia de coluna é de suporte, de sustentar uma construção. A igreja, a responsabilidade da igreja, então, é suportar a verdade. E baluarte é um alicerce, ou uma base, ou uma formação defensiva de fortificação. É uma base ali que segura, que sustém também e que defende. E esses termos enfatizam a certeza e a firmeza da verdade que é revelada na palavra de Deus. Olhem só que a igreja é coluna e baluarte da verdade, verdade, uma verdade específica que é a palavra de Deus. Cada igreja local tem o poder de apoiar e fortalecer a verdade por seu testemunho da fé e pelas vidas de seus membros. João 17:17 nos ajuda a entender um pouquinho do que Paulo está falando. Qual que é essa verdade? Olha só. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a igreja é coluna e baluarte da palavra de Deus. A igreja é responsável por sustentar e defender a palavra de Deus. A igreja não é a fonte dessa verdade. A igreja não é a fonte dessa verdade. Deus é a fonte dessa verdade. A igreja é destinada aqui para sustentar essa verdade e defender essa verdade, não para definir qual é a verdade. A verdade nos é entregue, a verdade está aqui na palavra de Deus, nós cremos que essa é a palavra de Deus. A nossa responsabilidade agora é sustentá-la, defendê-la. E aquela igreja que é fiel ao seu propósito, aquela que é definida pela palavra de Deus, não aquela que define a palavra de Deus. Nós fazemos o trabalho de Deus da maneira e no padrão de Deus que é definida na sua palavra, não da nossa maneira, não dos nossos próprios pensamentos. Baluarte, eu tive que pesquisar, como é frequente aqui, quando eu faço sermões, pesquisar algumas palavras. Baluarte é uma formação defensiva que é mais ou menos a ponta de uma flecha. E várias fortificações usavam essa ponta de flecha para se defender, até que várias fortificações têm o formato de uma estrela, com 5 baluartes. Uma estrela teria 5 baluartes, que é uma das formações mais fortes e mais fáceis de se defender. Ali você tem como se defender dos dois lados facilmente. E agora a igreja, essa é uma ótima ilustração para a igreja, e por isso que nós cantamos
aqui com as crianças na frente antes de olharmos esse texto. A igreja é considerada agora baluarte da palavra de Deus. É aquela que protege a palavra de Deus. É aquela que defende a palavra de Deus de falsos profetas, de falsas mensagens. É aquela que se sustém por séculos e séculos e séculos. Você pode pesquisar fortificações de baluarte e várias fortificações ainda estão em pé, porque essa formação é extremamente forte. Então, uma igreja fundamentada, enraizada na verdade do Evangelho, é uma igreja extremamente forte e fortificada. É a formação mais forte e difícil de ser destruída do forte mais forte. Ela não será movida, ela não será derrubada e ela durará por séculos e séculos. E aqui Paulo ele vai como que tirando as camadas da cebola, para citar o filósofo Shrek, e nos mostrando que no cerne desse evangelho nós encontramos a mensagem de Cristo e o próprio Cristo e o seu amor. Então, em primeiro lugar, a igreja é casa e habitação de Deus. Em segundo lugar, a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. E em terceiro lugar, no cerne disso tudo, a igreja é fundamentada em Cristo. Paulo faz mais ou menos o caminho inverso. Ele começa pela aplicação e depois ele vai entrando para o que está no coração, o que move, o que faz com que nós devemos agir dessa maneira é justamente Cristo. E olha só o versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Que mistério da piedade? O que nós acabamos de falar? O que nós acabamos de dizer? Que nós agora somos habitação de Deus, que nós que fomos estrangeiros e forasteiros, que éramos inimigos de Deus, agora somos habitação de Deus. E que nós, ao nos juntarmos e adorarmos a Deus, podemos ser casa e habitação de Deus. E que nós temos a responsabilidade agora e, de fato, o privilégio de defender a palavra de Deus. Esse é o mistério da piedade. A piedade, a santidade, a santificação, que nós podemos ser lugar de habitação de Deus e que Deus nos santifica e nos prepara para sermos totalmente habitação dele. E aí Paulo vai descrever isso, e ele descreve isso num hino de adoração. A segunda parte do versículo 16, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Essas são as boas novas. Esse é o evangelho. E é interessante que Paulo, ao falar sobre isso, adora, canta um hino, escreve aqui um hino para nós. Porque ao percebermos as boas novas e ao realizarmos esse mistério que nos é revelado pela palavra de Deus, uma das únicas coisas que temos a fazer é adorarmos esse Deus. Assim como fizemos ontem, assim como há pouco fizemos também. As boas novas é o cerne, o fundamento da igreja. E nós temos aqui a encarnação, ele foi manifestado na carne, que Cristo foi encarnado, que o Deus, Criador dos céus e da terra, veio à terra em forma humana, que ele nasceu aqui, e tudo o que isso representa. E isso representa exatamente o que está listado depois. Ele foi justificado em espírito, demonstrando a sua deidade, demonstrando o seu poder, demonstrando que Jesus, de fato, era Deus. Ele realiza milagres, ele é justificado pelo Espírito. O Espírito lhe dá poder para realizar milagres e as pessoas perceberem que esse é Deus.
E isso chegando ao clímax da ressurreição. Ele foi encarnado, ele foi manifestado na carne, ele foi justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos no seu ministério à medida que anjos o serviam, ele foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo e ele foi recebido em glória. Uma vez tendo cumprido o seu objetivo e o seu trabalho que foi dado a ele por Deus Pai, ele é assunto aos céus e ele se assenta à direita de Deus Pai, onde ele reina sobre a sua igreja, ele é a cabeça da sua igreja e onde ele governa o mundo. Isso descreve as boas novas, o Evangelho, a qual a igreja é fundamentada, na qual a igreja é fundamentada. O que isso significa para nós? O que isso significa para nós? Bom, pregar a Cristo é pregar seu nascimento, encarnação, sua vida, morte, ressurreição, ascensão e volta como o Senhor glorificado e vitorioso. Nós temos a responsabilidade não só de pregarmos isso ao mundo afora, mas em primeiro lugar, você, meu irmão, minha irmã, que está aqui. Nós que fazemos parte da igreja, temos a responsabilidade de pregar essa mensagem constantemente ao nosso próprio coração. Se você é pedra que faz parte de um edifício maior, a igreja, se você for edificado, for transformado, for santificado por essa mensagem, a igreja também será. Essa é a lógica de Paulo aqui. E fé é justamente crer nessa mensagem do Evangelho, nessa boa nova que descrevemos brevemente aqui. Que isso foi feito por você. Não é somente crer que existe um Salvador, mas é crer que esse Salvador veio à Terra, ele nasceu aqui, ele encarnou, ele veio à Terra, ele viveu aqui, ele morreu aqui, ele foi ressurreto e tudo o que ele fez foi por você. Pregue essa mensagem a você mesmo. Crer nele como seu Salvador, não somente um Salvador, mas o seu Salvador. Esse edifício é composto por pedras, como vemos em 1 Pedro 2, 1 a 5. Lá Pedro fala que chegando-vos para ele, a pedra que vive, para ele Cristo, vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. À medida que você é santificado pela palavra de Deus, pelas boas novas do Evangelho, a igreja é santificada, o edifício cresce e nós cumprimos a nossa missão, que é sustentarmos e defendermos a palavra de Deus. Pregue essa mensagem a você mesmo em primeiro lugar. Em segundo lugar, pregue essa mensagem aos outros. Conheça a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. O presbítero Ricardo me mandou eu já mencionei isso em escola bíblica dominical aqui. O presbítero Ricardo, há um tempo, me mandou um clipe de um humorista falando sobre o fato de que vários cristãos não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia. Nós nos chamamos de cristãos, nós falamos que somos filhos de Deus e, para nossa vergonha, não conhecemos a palavra de Deus. Não tem como você conhecer Deus sem a sua palavra. O mistério da piedade é revelado pela sua palavra. É impossível que você cumpra o seu objetivo, a sua missão aqui na terra, sem conhecer a palavra de Deus. É impossível que você seja santificado sem conhecer a palavra de Deus, que é resumida nessas boas
novas. Que Cristo veio, encarnou, viveu e morreu por você. Meus irmãos, nós temos que ser constantemente lembrados dessa mensagem, para sermos fiéis a Jesus, para sermos fiéis ao nosso Senhor Deus. E à medida que você pregar essa mensagem a você mesmo, você será santificado e transformado ou reformado por Deus, para se juntar a outros que também estão sendo santificados e transformados por Deus, e para que juntos testemunhemos ao mundo todo sobre o poder das boas novas, que o Salvador veio à terra para nos salvar e que todo aquele que nele crê será salvo e terá vida eterna. Então, meu irmão, que nesse Natal você pense sobre essas coisas. Ao pensar sobre o nascimento de Jesus, que você pense não somente, exclusivamente, unicamente no nascimento de Jesus, mas que você pense no porquê Jesus nasceu. Por que Jesus foi encarnado? Foi por você. E aí, então, quais as consequências que isso deveria ter na nossa vida? O que nós fazemos agora? É exatamente o que Paulo relata aqui. Agora nós defendemos essa verdade, nós conhecemos essa verdade e nós vivemos essa verdade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, peço que o Senhor transforme o nosso coração. Pai, nós confessamos e sabemos e cremos que a Tua palavra é poderosa para nos transformar, para jogar luz às mais profundas escuridões do nosso coração, na nossa mente. Pai, pedimos que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos molde à Tua imagem e que à medida que isso for feito, que o Senhor transforme essa igreja, a Igreja Presbiteriana do Campo Belo, e nos ajude, Pai, a sermos coluna e baluarte da verdade. Nos ajude, Pai, a sustentarmos e a defendermos fielmente a Tua palavra. Nos ajude, Pai, a sermos santificados pela Tua palavra e mais sermos feitos e edificados em habitação de Deus. Para que todos aqueles possam ver, Pai, que nós não estamos aqui por nossas próprias forças ou vontade, mas que o Senhor opera em nós, que o Senhor vive em nós e que somos Teus. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis, a andarmos contigo e a conhecermos a Tua mensagem, as Tuas boas novas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.